Olá, paz e bem. No tempo da Quaresma, nós temos a alegria de tê-lo conosco para fazer essa caminhada de um grande retiro espiritual, um retiro de 40 dias em preparação à Páscoa. O sentido da Quaresma não está em si mesma, mas na Páscoa. Como sendo a festa mais importante do cristianismo, ela tem como necessidade um período de preparação. Assim como a gente faz uma novena de preparação a uma festa, a gente faz um retiro de 40 dias em preparação à Páscoa. Seja bem-vindo, portanto, ao nosso programa de todo o coração, para que, como diz o profeta Joel, rasgando o nosso coração, abrindo o nosso coração para Deus, a gente possa alcançar a conversão e, através da cruz e da ressurreição, a remissão dos pecados e uma vida nova. Que bom tê-lo conosco. Vamos lá, meditemos a palavra de Deus. Primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós já abrimos a Quaresma com a quarta-feira de cinzas. Ali nos deparamos com a realidade de finitude do ser humano. Do pó vieste, ao pó retornarás. Mas também nos demos conta de que, se a vida é breve ou longa, a vida é passageira e nós temos consciência disso. O importante não é aproveitar a vida, curtir a vida. O importante é a mudança de vida. E a gente tem uma facilidade enorme para desejar mudanças, sobretudo aquelas exteriores, estéticas, aquelas que dizem respeito às aparências. Mas a mudança interior, como ela é difícil, mas ao mesmo tempo, como ela é necessária. Não adianta querer um mundo melhor se o ser humano não muda. Não adianta uma humanidade que vive no pecado, na guerra, no egoísmo, na discórdia, se o ser humano individualmente não muda. Por isso, neste primeiro domingo do tempo quaresmal, o Evangelho é um apelo à nossa conversão, mas ainda à nossa autocrítica, o reconhecimento da nossa própria identidade. Vejamos que as tentações de Jesus no deserto são aquelas que dizem respeito a todos nós. Ele, como Filho de Deus, Deus-homem, homem-Deus, ele também é tentado na sua carne humana, é provado no deserto por Satanás. Nós poderíamos até nos perguntar, mas Satanás nos tenta querendo o quê? As tentações de Satanás é para que o ser humano caia no pecado, no erro, enfim, tantos outros pecados que são próprios da condição humana. A tentação de Satanás é fazer com que o homem caia. A provação de Deus, a provação da fé, é para que o ser humano cresça. Cresça na superação, cresça nas virtudes, cresça na sua mudança, na sua conversão. Mas façamos o paralelo deste Evangelho do domingo com o livro do Gênesis, quando os primeiros seres humanos, os nossos ancestrais, pecaram se rebelando contra Deus. No capítulo 3, versículo 6 do livro do Gênesis, está a expressão de que a mulher achou que o fruto era saboroso. Ela se deixou levar pela tentação do olhar, da aparência. Esse fruto é saboroso e é atraente aos olhos. E comendo-o, terei a sabedoria de Deus. Olha, desejar a sabedoria de Deus não é nenhum pecado, não tem nenhum problema. Pelo contrário, sede santos como eu, vosso Pai, sou santo. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O problema está na usurpação do lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. E o fruto proibido, o fruto ali do paraíso era exatamente esse, era saboroso e atraente aos olhos. Hoje nós vivemos numa sociedade da imagem. Quantas coisas nos atraem pelos olhares ou pelo olhar. Até mesmo agora, a gente assistindo a TV, a gente vendo o celular ou contemplando a tela de algum computador ou de um iPad. É a sociedade, é o tempo
da imagem, onde tudo é simultâneo, onde basta um simples toque, um clique e a gente abre portas, abre janelas, inclusive aquelas para o pecado. E é deste modo que nós também precisamos tomar a consciência da nossa conversão, da nossa mudança de vida. Outro dado interessante neste Evangelho das tentações de Jesus, ali dos 40 dias no deserto, é que ele foi tentado também a ser rei do pão. Transformará pedras em pão, saciará a multidão faminta, ao que Jesus recusa essa proposta do demônio, porque Jesus já é rei do universo. Jesus já detém em si mesmo todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. É preciso que ele reine, porque Satanás não é que seja proprietário do reino de Deus. O reino é de Deus, mas Satanás conquistou pela sedução da maldade, da propaganda enganosa. Ele conquistou, atraiu para si alguns reinos. Algumas pessoas servem ao demônio sem saber que estão servindo ao demônio. Alguns outros deixaram o reino de Deus sem saber que estavam deixando o senhorio de Deus em suas vidas. Jesus não é o rei do pão, ele é o rei do universo. Mesmo que tenha compaixão da multidão faminta, nós sabemos por consciência que nunca teremos pão em todas as mesas, porque o reino ou o anti-reino, o reino do demônio, é o reino do egoísmo, daqueles que acumulam pão nas suas despensas, nas suas geladeiras. E o pão aqui no sentido bíblico tem o sentido de todo o conforto humano. Jesus não veio para nos dar conforto, ele veio para nos dar a paz, veio para nos dar o reino, veio para nos dar a salvação e a paz, a vida eterna. E é deste modo, portanto, que as tentações vão se desenvolvendo. Jesus vai humanamente sendo provado, mas divinamente ele está cheio da força do Espírito Santo. Diante das nossas fraquezas tão recorrentes, às vezes confessamos o mesmo pecado várias vezes, devemos pedir ao Espírito Santo, rezar insistentemente a Ele, que nos ajude, que nos sustente, que nos fortaleça diante das tentações tão humanas, mas tão mesquinhas. Elas nos colocam para baixo, elas nos jogam para o chão, nos põem em queda. Se coloque diante de joelhos. Se há uma queda, é aquela de dobrar os joelhos. Dobre os joelhos diante de Deus, reze, peça a força da graça de Deus, a luz do Espírito Santo, para que, revestido pela armadura espiritual, você possa também, em sua carne humana, resistir a tantas tentações que fazem parte do cotidiano de nossas vidas. Que Deus lhe abençoe, lhe conceda uma santa quaresma, um bom caminho de penitência, de oração, de jejum, de caridade, mas, sobretudo, de conversão para aquele que também veio para nos redimir e para nos salvar. Com a sua morte nos redime, com a sua ressurreição nos dá vida nova. Um grande abraço, fique com Deus. Olha, a partir de hoje nós vamos ter esse novo quadro. Um quadro muito inspirado numa revista antiga intitulada Pergunte e Responderemos. Eu escolhi como título desse quadro Respostas de Fé, porque as perguntas quase sempre elas vêm de dúvidas, de angústias ou de necessidades catequéticas de todo cristão. Hoje, por exemplo, ao sair da catedral, da Santa Missa, alguém me perguntou: por que, senhor bispo, a quaresma é um tempo de conversão? Veja só, a primeira coisa, um tempo. Deus também tem um tempo. É claro que o tempo de Deus se chama eternidade. O tempo de Deus não é o cronos, a cronologia de dias, semanas, horas e minutos. No tempo de Deus, na eternidade, existe um kairos, que é o tempo oportuno, a hora exata, aquele momento necessário,
ou como as pessoas dizem, sobretudo os jovens que são mais entendidos do inglês, o timing. É esse tempo oportuno. E por que a gente deve se converter? Porque desde o livro do Gênesis, que contém ali a marca do pecado, da desobediência, da rebeldia do ser humano contra Deus, de usurpar o lugar de Deus, que o ser humano perde tempo. Perde tempo em querer aproveitar a vida, perde tempo em querer curtir a vida. Sabe que a vida tem um fim, mas não sabe que a gente vai levar alguma coisa dessa vida para outra vida. E aqui é um problema de fé, a outra vida é eterna. E na outra vida, na eternidade, nós estaremos diante de Deus quando seremos julgados por Ele. Não se costuma dizer só Deus pode me julgar, então creia nisso. Um dia Deus vai julgar a mim, a você, a todos nós, no juízo particular, não no juízo final e eterno. Pois bem, então a Quaresma é esse tempo. É um tempo litúrgico, mas é um tempo oportuno. Sabe lá quantas quaresmas a gente vai ter? Quantas oportunidades de mudança nós teremos? Então aproveitar agora. Agora é o tempo oportuno. Esse é o tempo favorável. Esse é o tempo que Deus nos dá como chance, como oportunidade de autocrítica, de autoconhecimento, para que a gente veja quais pecados devem ser extirpados, devem ser cancelados, eliminados e com a graça de Deus a gente ir mudando a nossa vida. É tão fácil mudar de aparência, mudar cor de cabelo, mudar a estética do rosto, das roupas, mas como é difícil a mudança interior, como é difícil a gente se converter. Faça o propósito e Deus vai lhe dar a graça. Que a Quaresma lhe seja o tempo oportuno. Aproveite esse tempo favorável. Este é o tempo. Essa é a ocasião de mudança de vida e de conversão. Boa Quaresma! Se você tem alguma dúvida sobre a Quaresma, sobre esse tempo litúrgico tão especial, escreva no meu endereço eletrônico freirui@hotmail.com. Envie sua pergunta, nós vamos refletir e vamos procurar lhe responder. Com minhas forças